No ano de 2023, a Netflix depositou nos seus cofres aproximadamente 33 bilhões de dólares em assinaturas mensais recorrentes e fechou o exercício com um lucro líquido de pouco mais de 7 bilhões. 33 bilhões entrando pela porta da frente, 7 saindo pela porta dos fundos como dinheiro realmente limpo. Para quem olha de longe, parece uma margem fantástica, o tipo de número que faz qualquer investidor piscar 2 vezes. Mas o que se esconde entre esses dois números é uma das máquinas financeiras mais refinadas já montadas no entretenimento mundial, e para entendê-la é preciso descer, centavo por centavo, até a contabilidade escondida por trás de cada série, porque é exatamente aí que a empresa decidiu camuflar o seu lucro. Antes de abrir essa contabilidade, porém, convém recuar 24 anos no tempo, até uma sala de reuniões em Dallas, no Texas. No ano 2000, 2 empreendedores voaram até Dallas e sentaram na sede da Blockbuster, a rainha indiscutível do entretenimento doméstico com 6.000 lojas espalhadas pelos Estados Unidos e bilhões em faturamento anual. Eles levavam uma proposta. A sua startup Nanica, um serviço que enviava DVDs pelo correio dentro de envelopes vermelhos, estava perdendo dinheiro e ficando sem caixa. Ofereceram vender a empresa inteira à Blockbuster por 50 milhões de dólares, com a ideia de comandar o braço online do gigante. Segundo os presentes, os executivos da Blockbuster mal conseguiram conter o riso. A reunião acabou rápido. 10 anos depois, a Blockbuster declarava falência, esmagada por mais de 1 bilhão em dívidas, loja fechando uma a uma. A startup que eles riram para fora do prédio virou a Netflix, que hoje atende mais de 300 milhões de lares pagantes e movimenta algo próximo a 40 bilhões de dólares por ano. A imprensa tratou essa história durante 2 décadas como o conto de uma empresa de tecnologia esperta que desbancou um dinossauro lento e arrogante. O problema de encarar o caso dessa forma é que ele deixa parecer uma sorte, um daqueles acenos que um fundador afortunado recebe do destino. Não foi uma falha no sistema que um único sortudo tropeçou e descobriu. Foi a economia fundamental do entretenimento exposta sem nenhuma maquiagem, sem a cortina de fumaça habitual. E uma vez entendido o que a Netflix realmente fez, trocar a venda de entretenimento unidade por uma máquina que cobra um preço fixo pelo acesso a tudo, você começa a enxergar os mesmos engrenagens, vestidos de forma mais educada, girando dentro de cada companhia de mídia do planeta. A pergunta honesta que fica escondida embaixo de tudo é simples. Se o filme é um conteúdo que custa fortuna para produzir e pode ser copiado infinitamente a custo zero, porque a empresa que aprendeu a alugá-lo por mês acabou valendo mais do que todos os estúdios tradicionais que efetivamente o fabricaram. Para entender o riso daquela sala em Dallas, é preciso olhar o que a Blockbuster realmente vendia, porque não era filme. Era logística física e punição. Cada loja carregava inventário caro, fitas e discos que custavam dezenas de dólares por unidade, e o lucro da cadeia vinha de uma linha absurda chamada multa de atraso. No auge, as multas respondiam por algo entre 10% e 15% do faturamento da Blockbuster, e dependiam de um cliente que esquecia de devolver, pagava a locadoria extra e voltava humilhado ao balcão. Quando a Netflix oferece entrega pelo correio sem multa, ela não está propondo um canal de distribuição mais elegante, está extirpando a fonte de margem mais punitiva da concorrente. O executivo que riu naquela reunião não via um rival, via uma empresa que pretendia eliminar o medo, e o medo era o motor do caixa. A ironia é que Blockbuster tentou copiar a Netflix tarde demais, e os franqueados das lojas, presos a contratos, sabotaram a migração porque lucravam justo com o que a Netflix aboliu. O mercado não é derrotado por sorte, é derrotado quando alguém encontra a economia oculta do concorrente e bandeja de lado. Nos Estados Unidos, uma assinatura comum da Netflix custa por volta de 15 dólares por mês. Soa como uma transação simples e transparente. Não é, na verdade, porque no instante em que o lar paga esses 15 dólares, o dinheiro entra numa máquina projetada em torno de uma única pergunta que nada tem a ver com qualquer série específica. A pergunta não é se o assinante vai assistir aquele título, mas se o assinante ainda vai estar ali no mês seguinte. Cada decisão da empresa deriva dessa questão. Por padrão, a Netflix guarda a mensalidade inteira, porque ao contrário do pacote de TV a cabo ou da loja de aplicativos, a maior parte das assinaturas é cobrada direto, sem intermediário. Durante muito tempo, isso foi a história toda, um preço, um produto. Depois o modelo começou a se camudar. Primeiro veio uma faixa mais barata com publicidade, em que o assinante paga poucos dólares por mês e os anunciantes pagam a Netflix pelo direito de interrompê-lo. Depois uma faixa premium para ultra alta definição e telas simultâneas extras. E, em 2023, uma taxa de membro adicional no momento em que a empresa deixou de tolerar o compartilhamento de senha e passou a cobrar por ele, convertendo mais de 100 milhões de lares emprestados em pagantes ou em contas canceladas. Agora recorde o que foi dito sobre o show não ser o produto. A mensalidade isolada não é o que torna a máquina valiosa. A Netflix camada por cima da economia da assinatura, um ativo inteiramente separado. Cada sessão de exibição gera dados comportamentais, o que você assistiu quando parou, sobre o que passou o mouse e ignorou, qual miniatura te fez clicar. Esses dados alimentam um motor de recomendação que decide o que te mostrar a seguir. Um assinante que abre o aplicativo não está navegando por uma biblioteca. Está diante de uma vitrine customizada para ele pessoalmente, até a arte do cartaz, testada em dezenas de variantes até encontrar a imagem mais provável de fazer aquela pessoa específica apertar o play. E aqui está o detalhe que mais importa. Estima-se que o sistema de recomendação responda pela esmagadora maioria do que efetivamente é assistido na plataforma.
o que significa que uma fatia considerável do que parece, na superfície, um assinante escolhendo um título é, na verdade, uma máquina decidindo, em silêncio, qual dos seus ativos caros colocar diante de você, extraindo o valor máximo de um conteúdo que já foi pago. Não era uma locadora. Era uma relação de cobrança enrolada em torno de um algoritmo de alocação de atenção. Existe uma sutileza que poucos percebem, e que torna esse motor ainda mais valioso do que parece. Quando um título é vendido em pacote de TV ou em bilheteria de cinema, o distribuidor nunca sabe quem exatamente pagou. Sabe o número agregado de ingressos, não a identidade? A Netflix sabe. Sabe que uma dona de casa de meia-idade em Osaka parou um thriller coreano no 12º minuto, e que um aposentado em São Paulo assistiu uma comédia romântica em 3 sessões consecutivas no mesmo dia. Cada play é uma linha num banco de dados que afia a próxima recomendação, e ao afiar, diminui a chance de o assinante abrir o aplicativo e não achar nada, que é o instante exato em que o cancelamento é mais provável. Trabalhos internos ventilados para a imprensa relatam que um assinante que encontra algo satisfatório para ver nas primeiras sessões tem uma probabilidade de permanência 12 meses depois claramente superior à de quem não consegue. Em outras palavras, a recomendação não é uma comodidade, é o lonamento que mantém o cliente dentro do funil de cobrança. O algoritmo foi treinado desde o primeiro dia, não para te divertir, mas para te reter o suficiente para a próxima fatura. Acrescentar um motor desses é claramente valioso. O problema é que alimentar a biblioteca que abastece o motor, em primeiro lugar, é algo quase inacreditavelmente caro. Ninguém sabe, de antemão, se uma série vai funcionar. A Netflix gasta algo em torno de 17 bilhões de dólares por ano com conteúdo, mais do que qualquer outra empresa na história do entretenimento. Esse número se divide em basicamente 2 baldes: conteúdo licenciado, filmes e séries alugados de outros estúdios por uma janela fixa de tempo, e originais, obras que a Netflix encomenda e passa a possuir integralmente. A diferença entre esses 2 baldes é o jogo inteiro. O licenciado é um ativo alugado. No instante em que o contrato vence, ele pode ir embora, e vai. Quando a Disney retirou seus filmes para montar a Disney Plus, quando The Office saiu para a Peacock depois que a NBC Universal teria pago $500 milhão por 5 anos dele, quando Friends migrou para o HBO Max num contrato relatado em 425 milhões, a Netflix assistiu a alguns dos seus títulos mais vistos caminhando para a concorrência. É como uma farmacêutica que vê a patente de um remédio de bloqueio expirar. Os originais, em contraste, são seus para sempre. Cada dólar gasto num original constrói uma biblioteca permanente, que nunca precisa ser renegociada, nunca é retirada, e pode ser exibida em todos os países do planeta sem pedir permissão a ninguém. Imagine o funil de como esse dinheiro é gasto. De centenas de projetos apresentados e desenvolvidos num ano, talvez algumas dezenas recebam luz verde para a produção integral. Desses, a maioria chega, é modestamente assistida e afunda silenciosamente no catálogo. Desse grupo, um punhado vira hit de verdade, que explode globalmente e puxa crescimento mensurável de assinantes. E desse último, em média, somente 1 ou 2 por ano se tornam um tipo de fenômeno, um Stranger Things, um Squid Game, que define o serviço inteiro na imaginação do público. O Squid Game, segundo relatos, custou por volta de $21 milhões para ser produzido, e por estimativa interna da própria Netflix que vazou para a imprensa, gerou perto de 900 milhões no que a empresa chama de valor de impacto. O custo de cada acerto desse precisa carregar o custo das centenas de títulos que não vingaram. Daí a pergunta que deveria estar incomodando: se a maioria do conteúdo não mexe no ponteiro, como alguém justifica gastar 17 bilhões por ano com isso? A resposta é que Wall Street não olha para uma empresa de streaming como olha para um estúdio. Olha mais como um gestor de portfólio rodando um fundo de venture. No velho modelo, o lucro escalava mais ou menos com os hits individuais. Você lança um blockbuster, ganha proporcionalmente mais naquele trimestre e um fracasso doía na hora. A economia da assinatura não funciona assim e é só avisada de propósito. Nenhum título precisa se pagar, porque nenhum título é vendido. A única coisa que importa é se a biblioteca total mantém 300 milhões de lares pagando todo mês, e se um grande hit chega com frequência suficiente para manter o hábito vivo. Em toda a indústria, as companhias ergueram estruturas muito diferentes em torno dessa assimetria. A Disney espalha suas apostas entre lançamentos de cinema, parques, cruzeiros e streaming, usando sua roda enorme de franquias para alimentar todas as janelas ao mesmo tempo. A Amazon trata o vídeo como um benefício de retenção dentro do Prime, algo que existe para manter você comprando todo o resto. A Apple gasta bilhões em séries de prestígio como marketing de marca para um império de hardware. A Netflix é a única empresa pura desse porte, e essa pureza é exatamente o motivo pelo qual seus números são observados tão de perto, porque não há outro negócio onde esconder a economia. E quando os investidores avaliam a Netflix, mal estão olhando para o conteúdo do trimestre. Estão precificando a durabilidade do hábito, a probabilidade de que o assinante médio simplesmente nunca chegue a cancelar. Aí veio uma virada estratégica tão grande que ela mesma reescreveu, em tempo real, toda a narrativa da empresa. Os nomes já são conhecidos: publicidade e compartilhamento pago. Por 15 anos, a Netflix teve 2 regras sagradas: nunca anúncios e compartilhar senha é normal, tanto que gracejavam que amor é compartilhar uma senha. Em 2022, as 2 regras quebraram a poucos meses de distância uma da outra.
O gatilho foi um choque genuíno. A empresa perdeu assinantes pela primeira vez em mais de uma década, 2 trimestres seguidos, e a ação perdeu mais da metade do valor em questão de meses, apagando mais de 150 bilhões em valor de mercado. O que se seguiu foi uma das viradas mais rápidas da mídia moderna. A Netflix lançou uma faixa com anúncio a preço menor e, ao mesmo tempo, começou a cobrar dos lares que compartilhavam contas entre casas diferentes. A reviravolta, no entanto, foi que a faixa com anúncio não rebaixou o modelo, foi um upgrade escondido dentro de um. Em mercados onde a faixa amadureceu, a própria Netflix afirmou que a receita média por membro do plano com anúncio, mensalidade mais publicidade, iguala ou supera a receita do plano padrão sem anúncio. A faixa mais barata para o espectador acabou entre as mais rentáveis para a empresa, porque cada assinante passou a pagar 2 vezes, uma com dinheiro, outra com atenção vendida aos anunciantes. E o cerco à senha, que toda a internet previu que provocaria uma revolta de cancelamentos, fez o oposto, somou dezenas de milhões de contas pagas nos trimestres seguintes. O contra-argumento curso na imprensa especializada era nítido. Cobrar por senha seria o estopim, a audiência migraria em massa para a pirataria e para os rivais, e a confiança construída em 15 anos evaporaria num trimestre. Analistas de banco publicaram notas alertando que a elasticidade de preço era desconhecida, que ninguém sabia quantos lares suportariam o aumento implícito da taxa Astra. A resposta veio no próprio número. A elasticidade existe, mas o hábito pesa mais. Um assinante médio, confrontado com a escolha entre pagar mais uns dólares ou renunciar a 4 temporadas de uma série que deixou no meio, descobre tarde demais que o preço da sua fermentação é mais alto do que o da sua mensalidade. A revolta virou notícia, mas a empresa não registrou. A lição é estrutural. Num negócio de assinatura madura, o concorrente mais perigoso não é o rival, é a inércia de quem ainda não se decidiu a cancelar, e a Netflix aprendeu a cobrar exatamente sobre essa inércia. Acontece que nessa categoria, o custo de troca não é dinheiro. É o hábito acumulado, o histórico de visualização, as fileiras personalizadas, a série que você está no meio. Mas um negócio de assinatura cria um problema diferente, que nada tem a ver com conteúdo ou tecnologia. Quem efetivamente paga por tudo isso? E quem recebe? No streaming, a relação entre a plataforma e os criadores é regida por uma cadeia de instituições, agências, produtores, sindicatos e showrunners, e a economia da plataforma reescreveu essa cadeia a seu favor. No velho modelo de TV, um show bem-sucedido gerava o chamado back-end, uma fatia da sindicação e do licenciamento que podia enriquecer roteiristas, atores e produtores por décadas, toda vez que uma reprise ia ao ar. O modelo da Netflix, em grande medida, eliminou isso. A plataforma costuma pagar bem no início, comprando a obra com um prêmio gordo e depois a possui para sempre, sem back-end. A brecha entre a narrativa pública de que o streaming enriqueceu todo mundo e a realidade privada da renda residual que desabou ficou tão tensa que, em 2023, os sindicatos de roteiristas e de atores de Hollywood entraram em greve ao mesmo tempo, por meses, paralisando a produção de toda a indústria, com a economia do streaming e os residuais bem no centro da disputa. O resultado é paradoxal. A plataforma que dá os cheques mais gordos no primeiro dia é também a que removeu o ganho de longo prazo que costumava tornar um hit transformador para quem o criou. E a parte mais cruel para o resto do mercado é que os estúdios tradicionais, que passaram décadas construindo acervos, agora se encontram alugando esses acervos a um concorrente, sempre que o cheque de licenciamento é grande o bastante, financiando a própria máquina que os substitui. Portanto, o preço é camadado, os criadores são comprados, o sistema inteiro é erguido para proteger um hábito que se renova sozinho. O que acontece quando esse hábito finalmente quebra? Acontece rápido e acontece brutal. No instante em que um assinante se entedia ou termina a série que o trouxe, ou abre a fatura do banco e decide cortar, não há contrato prendendo, multa nenhuma, equipamento P devolver. Ele aperta um botão e a receita evapora no fim do mês. Taxas de churn da indústria de 2 a 3% ao mês significam que a base inteira pode se renovar em poucos anos, e todo mês a empresa precisa reconquistar uma receita que a TV a cabo prendia com contratos de 2 anos e visita de técnico. Serviços com catálogo ralo sentem isso mais forte, perdendo assinantes em ondas cada vez que um único hit acaba. A Netflix leva um pouco mais de proteção aqui, pela profundidade e pelo hábito. E aqui entramos na matriz dos 3 cenários, com faturamento bruto contra lucro líquido por assinante. Cenário 1, a faixa com anúncio. O assinante paga cerca de 7 dólares por mês, e os anunciantes somam outros 8, dando um faturamento bruto de uns 15 dólares. Descontados o custo do conteúdo alocado, a banda e a aquisição, sobram perto de 4 dólares e 50 de lucro de contribuição. Cenário 2. O plano padrão sem anúncio, 15 dólares de faturamento, mesmos custos sem o bônus do anúncio, lucro de contribuição de aproximadamente 3 dólares e 80. Cenário 3. O Premium com ultra alta definição e 4 telas, 23 dólares de faturamento bruto, custo marginal quase idêntico, lucro de contribuição saltando para cerca de 11 dólares. A faixa mais barata para o cliente, olhe bem, entrega um lucro por cabeça mais ouro do que a faixa padrão e o Premium com custo quase zero a mais de entregar quase dobra o lucro da padrão. A economia oculta da Netflix é esta. A série é a isca que mal tem margem. O lucro vem do preço psicológico que cada faixa consegue cobrar pela mesma biblioteca. Vale uma pausa sobre o que torna possível cobrar preços tão diferentes pela mesma biblioteca, e a resposta é uma palavra feia, mas decisiva: de meio custo marginal.
Em qualquer negócio físico, o preço mais alto justifica-se por uma unidade mais cara. Um quarto de hotel melhor tem roupas de cama mais caras. Um assento de avião maior ocupa mais espaço. Na Netflix, o plano Premium entrega exatamente os mesmos bits do plano básico, encadeados pela mesma fibra, armazenados no mesmo servidor, gerados pela mesma licença. A única coisa que muda é uma configuração de resolução e o número de telas, e mesmo isso do lado do custo é quase nada. A empresa está literalmente precificando um atributo que custa zero a ela produzir. Esse é o autor real do modelo. A biblioteca é um custo fixo colossal, mas uma vez paga, ela repousa como um iceberg congelado, e a margem cresce na direção oposta ao custo. Quanto mais faixas a empresa inventa em cima do mesmo iceberg, mais ela fabrica lucro do nada, porque nada do que ela adiciona ao premium pesa no balancete. O risco, então, nunca foi de custo, foi sempre de churn, de hábito quebrado, de cliente insatisfeito o suficiente para abrir mão da faixa precificada por nada. Compare agora as margens lado a lado e o desenho fica óbvio. A Netflix registra margens operacionais no meio para o fim dos 20% e se comprometeu publicamente a mantê-las ali. As cadeias de cinema tradicionais, esmagadas por imóveis e taxas de aluguel de filme, costumam ficar entre 5% e 10% num bom ano. As redes de TV aberta, padrão ouro da rentabilidade midiática um dia, viram suas margens desabar para dígito único conforme a plateia migrou. As redes de cabo, no auge, rodavam entre 30% e 40%, mas esse modelo está em declínio estrutural, perdendo assinantes a cada trimestre. Companhias aéreas com sorte limpam de 4% a 8%. Estúdios de cinema viviam de hits e fracassos. Um trimestre ruim apagava um ano inteiro. A Netflix senta no topo da lista e a razão volta à mesma ideia. Seu ativo não é F5, é comportamental e contratual. Uma vez produzida e subida, o custo de entregá-la a um novo assinante é quase nada, poucos centavos de banda. É desse vazio, protegido pela cobrança que se renova sozinha e por um recomendador que fica mais esperto a cada sessão, que a margem de uma plataforma madura ultrapassa os 25%. Mas a maior ameaça a esse modelo na próxima década pode não ser um rival de streaming, e sim a concorrência que nunca quis ser TV. Durante quase toda a história, a Netflix se comparou à HBO, à Disney, aos outros na mesma briga. Mas em suas próprias cartas aos acionistas, a empresa admite o que o dado mostra. Os concorrentes reais são o YouTube, o TikTok e os videogames, plataformas em que o conteúdo é grátis, infinito e produzido por milhões de criadores a custo praticamente zero para a plataforma. Quando um adolescente passa 3 horas no YouTube ou no vídeo curto, são 3 horas que não estão na Netflix. Em resposta, a Netflix passou a reajustar a estratégia. Entrou na publicidade, porque o modelo com anúncio é o que o YouTube provou escalar para bilhões de usuários. Entrou no evento ao vivo, porque ao vivo é o único formato em que a atenção não pode ser fragmentada ou adiada. Entrou nos jogos, porque a geração que cresce em entretenimento interativo talvez nunca desenvolva o hábito de vista passiva de que o modelo inteiro depende. E é aqui que entra a guilhotina do payback. A Netflix queima por volta de 17 bilhões por ano em conteúdo e recolhe, depois de tudo, aproximadamente 9 bilhões em fluxo de caixa operacional líquido. Para repor o que gasta, o prazo de retorno do investimento em biblioteca ronda os 2 anos, mas para um assinante médio que paga uns R$100 por mês, a empresa precisa dele na base por perto de 11 meses só para cobrir o custo de aquisição e o conteúdo que ele consome. Menos que isso, e o cliente dá prejuízo. Mais que isso, e ele era uma mina de ouro. O segredo, portanto, não é o show, é o cronômetro. Cada assinante é um relógio de areia medido em ciclos de cobrança, e a Netflix vive da chance de que você adie o cancelar mais um mês. Tudo isso soma, no fim, numa imagem desconcertante. A empresa de streaming não é, no seu núcleo, um negócio de entretenimento. A série, o filme, o especial, a abertura que você pula, isso é só a casca visível em torno do ativo real, que é uma cobrança mensal que se renova sozinha contra o seu orçamento, protegida pelo hábito, personalizada por um algoritmo e reabastecida a cada semana com novidade suficiente para que cancelar pareça sempre algo que se pode fazer no mês seguinte. Toda a indústria, do pivô para originais ao cerco de senha, da faixa com anúncio às linhas de produção globais, do evento ao vivo aos jogos, é uma máquina só, erguida para capturar a relação de cobrança, defendê-la e extrair dela o máximo antes que algo melhor te convença a apertar o cancelar. É também por isso que o setor provoca sentimentos tão contraditórios. A mesma empresa que acabou com o residual dos criadores e transformou sua noite num ponto de dado é a que bancou filmes que nenhum estúdio antigo teria aprovado, em países que nunca tiveram plateia global. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, porque nascem do mesmo incentivo. Você nunca comprou um filme ao entrar numa empresa dessas. Comprou um cronômetro, uma janela medida em ciclos de cobrança, durante a qual a plataforma segura seu hábito, seu histórico e sua noite padrão, precificada enquanto ela acredita que você tolera antes de sair. E se isso não te convence de que a renda fixa dos bancos é para quem não entendeu que o rendimento financeiro de verdade está no risco medido e no hábito alheio, nada vai.